Nós temos a satisfação de receber hoje ele que está cumprindo o seu terceiro mandato como deputado estadual. Pela quarta vez preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é Papabanana, livramentense. E eu começo a entrevista perguntando: quem é você, Eduardo Botelho? Sou, como você já falou, Papabanana, livramentense, saído da roça, vim para Cuiabá com 8 anos de idade, já vim trabalhar nas ruas de Cuiabá, onde trabalhei de tudo, passei vendendo balinha, trabalhando em engraxate, jornaleiro, trabalhando em oficinas, em feiras. Me formei em engenharia, me formei em licenciatura em matemática, fui professor, engenheiro da SEMAT, empresário, deputado e agora presidente da Assembleia Legislativa e quizás talvez o futuro aí nos espera prefeito de Cuiabá. Deputado Botelho, o Parlamento Estadual tem quase 200 anos de existência. O senhor está entre os 5 deputados que mais presidiram a Assembleia Legislativa. Onde é que está essa mágica? Cada um é cada um, né, deputado Wilson? Tem gente que ficou no parlamento por algumas práticas, tem outros que, pela prática lá na nos inícios do século, eu tenho certeza que a prática era outra, era o poder mesmo, imposto pela força. Depois veio o poder econômico e depois veio as necessidades de mudanças. A partir de 2015 começou-se um processo de mudança, tanto no Estado como na Assembleia Legislativa. O Estado vinha num processo de corrupção muito grande e houve, a partir daí, uma mudança radical em tudo isso. E a Assembleia Legislativa também começou a passar por essas mudanças. E eu tenho certeza que eu fui um dos grandes idealizadores dessa mudança. E uma delas foi acabar com as negociações paralelas, acabar com os pagamentos paralelos, acabar com tudo e nós começarmos uma nova era na Assembleia Legislativa. E eu acho que isso foi o grande segredo para nós estarmos até hoje na presidência. O senhor preside o parlamento pela 4ª vez e uma das suas realizações foi o combate às negociações, aos mensalinhos. Isso acabou na Assembleia. As operações do Ministério Público desapareceram. E quais outros avanços que aconteceram durante a sua gestão? Olha, nós fortalecemos muito o parlamento, especialmente dando estrutura para os deputados, levando as discussões, retirando as discussões dos gabinetes da presidência e passando para os deputados parlamentares, que são os que realmente devem decidir. E fortalecemos as comissões para que as comissões pudessem ter um protagonismo em cima de todos os projetos. Modificamos a forma dos ritos do projeto, deixando as discussões para as comissões e apenas as votações finais para ser nas sessões plenárias. Então isso daí fortaleceu em muito o parlamento, as discussões vieram para a Assembleia Legislativa todos, os projetos de governo passou a ser mudado, antes não era. Antes ele era decidido entre o gabinete da presidência e o gabinete do governador. E ali eles definiam o que era, o que não era e acabou. Dentro da Assembleia praticamente não existiam mudanças. E a partir daí começou a haver, todos os projetos passaram por modificações, quase tudo. Raramente o projeto passa na Assembleia sem sofrer modificação. A modificação, evidentemente, que foram para melhores. Os projetos começaram a ser melhores, as discussões começaram a ser de um nível mais avançado, ouvindo todos os lados da sociedade, ouvindo o governo, mas ouvindo outros lados. Quando era em relação aos servidores, ouvindo os sindicatos, os servidores. Quando é em relação à questão de imposto, alguma coisa assim, ouvindo o setor produtivo, ouvindo também o governo e buscando um meio termo. Com isso, o parlamento se fortaleceu. E hoje o parlamento é respeitado dentro do estado de Mato Grosso por conta desse poder que ele tem de discussão e de melhorar os projetos, sobretudo os que vêm do governo. Deputado, Mato Grosso vive uma fase muito especial. Salários dos servidores em dia, fornecedores recebendo em dia, um pacote de obras nos 4 cantos do estado, nota A em gestão fiscal,
investimentos com recursos próprios. Qual foi a participação da Assembleia Legislativa sob a sua liderança nas principais transformações de Mato Grosso? Basicamente todas. Se não fosse a Assembleia Legislativa, nada teria acontecido. Todas as mudanças foram feitas dentro da Assembleia Legislativa. Nós mudamos a forma que era dado os incentivos, mudamos a forma que era cobrado os ICM, criamos a lei de responsabilidade fiscal estadual, fizemos uma modificação na Previdência, que inclusive precisa ser mudado novamente. Fizemos todas essas estruturas que deu condições para o governo do Estado fazer o que vem fazendo hoje, que são as obras, pagando em dias fornecedores, tendo condições de ter uma situação econômica muito boa. Tudo isso graças ao trabalho da Assembleia Legislativa. Mas isso não passa para a sociedade. O que tem passado para a sociedade é que todas essas transformações foram feitas apenas pelo Poder Executivo. Há uma falha da sua gestão na comunicação com a sociedade? Talvez, mas na verdade a sociedade ela vê o final, o resultado final. E o resultado final quem leva é o governo, através das obras, através das reformas das escolas, através da melhoria da polícia que está acontecendo. Então, acaba que isso fica para o executivo, mas, na verdade, todas essas modificações foram feitas dentro da Assembleia Legislativa. Tudo que aconteceu foram feitos dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia que criou e desenhou, inclusive modificou em muitos projetos que o governo mandava. Porque também, se fizesse do jeito que o governo queria, ia falir algumas empresas. E a Assembleia não permitiu isso. A Assembleia buscou equilíbrio para que não deixasse quebrar as empresas, porque o que veio era muito maior do que isso. Então, nós fizemos isso. Agora, evidentemente que para chegar na população, o governo tem mais força, tem mais publicidade e também tem a ação final, que é o que aparece no dia a dia para a população. Deputado Botelho, um velho sonho da Cuiabania, por que não dizer de toda a região metropolitana, é a tão esperada ferrovia. Esse assunto também passou pela Assembleia? Esse assunto é da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o protagonista na chegada da ferrovia em Mato Grosso. Nós começamos a discutir uma PEC para permitir que o governo do Estado fizesse a ferrovia até Cuiabá. E quando nós começamos a discussão dessa PEC, deputado Wilson, ninguém acreditava. O governador Mauro Mendes não acreditava nisso. Ele achava que estava errado o que nós estávamos fazendo. O ministro, na época, o ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, chegou de ligar pessoalmente para mim, perguntando que loucura que nós estávamos fazendo. E ainda assim nós prosseguimos. Eu disse, ministro, aonde que está escrito que o Estado não pode dar dentro do Estado? Está escrito na Constituição Federal? Não está. Está escrito em algum lugar? Não. E por que não pode? Por que pode rodovia? Por que pode hidrovia? Por que não pode ferrovia? E nós fizemos essa PEC, passou a valer. O governo de Minas, inclusive, copiou de nós aqui, fez a primeira concessão. E depois o governador Mauro Mendes fez as concessões para Cuiabá, para Lucas do Rio Verde. E eu tenho certeza que a ferrovia vai chegar aqui em Cuiabá, mas graças ao protagonismo da Assembleia Legislativa. Em que PEC se encontra hoje? Ela já saiu de Rondonópolis, já tem licença ambiental rumo a Cuiabá? Em que PEC se encontra? Nós temos informações de que a Rumo vem postergando e tem interesse em postergar a chegada dela em Cuiabá. E eu tenho cobrado, inclusive, do governador. Governador, o senhor foi prefeito de Cuiabá, presta atenção. O senhor não pode permitir isso. E se isso acontecer, vai ter aval do governo, você pode ter certeza. Porque eles não estão fazendo nenhum estudo ainda para chegar até Cuiabá. Eu tenho cobrado isso. O governador tem que ser, a SEMA tem que colocar lá um IPC. Espera aí, vamos fazer trecho de Cuiabá. Mas eles estão querendo deixar fazer Lucas, fazer tudo sorrir, depois fazer Cuiabá. O senhor tem uma fala mansa, jeitosa, tranquila, mas este ano o senhor tomou 2 decisões contra um colega do senhor e um ex-colega. O episódio que o ex-deputado
Baiano Filho agrediu fisicamente a esposa em Confresa, e o episódio do deputado Catani, que comparou as suas vacas às mulheres feministas. E o senhor tomou posições duras em relação a eles. Por quê? Porque ambos estavam incompatíveis. O deputado Catani, ainda que eu nunca vi nenhuma agressão dele contra a física, contra a mulher, mas a atitude que ele tomou ali, ela era incompatível com a comissão que ele estava. Ele estava como presidente de uma comissão que defende o direito da mulher. Então não dá para ele fazer uma comparação dessa e ficar como presidente de uma comissão dessa. Então tinha que ser retirado. E o deputado Baiano, infelizmente, foi público o que ele fez e era incompatível ele estar exercendo um cargo na Assembleia. Aliás, nós gostaríamos que todas as pessoas que fossem agressores de mulheres, que passasse por algo assim, que ele fosse punido, e uma das punições é ele não ter um cargo público. Deputado, o senhor está numa queda de braço com o governador Mauro Mendes para a ampliação dos valores da emenda parlamentar. O governador Mauro Mendes foi até o Supremo Tribunal Federal, não perdeu tempo e foi ao Supremo contra a decisão unânime do parlamento de ampliar de 1% para 2% o direito das emendas parlamentares em relação à receita corrente líquida do Estado. Que pé que está essa briga? Olha, está no Supremo ainda, mas a lei está valendo. O Supremo não deu decisão nenhuma, então ela está valendo. Se não der decisão até agora, na próxima votação da LOA, nós vamos considerar sim os 2%. Os 2% ajuda aí muito o Estado, inclusive o governo, porque o governo, na sua grandiosidade, ele não vê obras pequenas e importantes para a população, como é uma creche, como é a reforma de uma escola lá no interior de Livramento, os que eu vou lá ver, eu sei, onde você anda, lá em Poconé, você acha uma coisa que precisa fazer. O governo não vê, o governo faz um projeto macro. Quem que vê isso? O deputado que está andando, que está no dia a dia com a população, com o prefeito, com os vereadores. Então, daí a importância das emendas. As emendas é um direito, a Constituição Federal já colocou 2%, os outros estados já colocaram 2%, o governador não recorreu, eu peguei de vários estados, ninguém recorreu, o governador Mauro Mendes recorreu, eu espero que ele perca, e se ele não perder, dependendo de como for, nós vamos alterar e nós vamos permanecer, os 2% veio para ficar. E como está essa relação do senhor com o governador Mauro Mendes? Vocês foram colegas de faculdade, têm uma relação de mais de 30 anos na iniciativa privada, também na máquina pública. O senhor participou dessas grandes transformações pelas quais Mato Grosso tem passado. Como anda esse dia a dia dos dois chefes de poder? O chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Legislativo. Boa, boa. Eu tenho uma relação antiga com o governador Mauro Mendes, desde de faculdade, depois ele montou uma empresa, começou fabricando padrões aqui no Porto. Eu morava no interior, já vinha ajudar a comprar dele, vender. E temos uma relação muito antiga. Depois ele foi candidato a prefeito. Quando ele foi a primeira vez, eu não apoiei. Mas na segunda eleição dele de prefeito, eu apoiei, fui um dos coordenadores da campanha. Aliás, foi o coordenador de fato da campanha dele no segundo turno. Fui eu. Depois fomos lançar ele para governador, levar ele para o Estado. Quando nós andávamos no Estado, eu e o ex-governador Jaime Campos, e candidato a senador, a maioria das pessoas no interior nem conhecia Mauro, nós que apresentávamos ele. Levamos ele para a reeleição, apoiei todos os projetos dele na Assembleia Legislativa, lógico que muitos modificados para melhor, mas sempre estivemos juntos, agora com respeito. Eu tenho a minha liberdade, não sou... como nós costumamos dizer aqui, Wilson, na nossa Baixada Cuiabá, não sou pau mandado de ninguém. Eu tenho minha liberdade, minha autonomia para fazer o que eu acho que é o correto para a população e para o povo de Mato Grosso. E sobre esses aspectos, às vezes nós temos algumas discussões, mas são discussões de trabalho, nada pessoal, nossa relação continua respeitosa. Ele vai na minha casa, há poucos dias ele foi lá, ficou quase até meia-noite conversando comigo. Então não tem essa relação muito tranquila entre nós. Agora, ele entende e sabe que eu
tenho a minha liberdade e minha autonomia. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Nós estamos hoje recebendo o presidente do Parlamento Estadual de Mato Grosso, deputado pelo terceiro mandato consecutivo, Eduardo Botelho. E no segundo bloco vamos falar de eleição. Se o senhor realmente é candidato, se o senhor vai negociar, se o senhor vai retirar, se o senhor vai em frente, fica no União Brasil, sai do União Brasil. Você está nos prestigiando com a sua audiência. O intervalo é rapidinho. Eu te aguardo aqui.